Pessoal, olha só. Nós aproveitei aqui para relembrar, né, das transmissões de calor. Nós estamos estudando 3 processos que nós revisamos agora. Condução ocorre principalmente nos sólidos. O calor é transmitido de átomo para átomo. Convecção ocorre somente nos fluidos, gases e líquidos, ou seja, substâncias onde pode haver movimento de matéria. E o calor é transmitido devido a esse movimento de matéria. A matéria aquecida muda de densidade e vai para um lugar, a matéria resfriada vai para outro lugar, e aí ocorre o fluxo de matéria, e a matéria fluindo carrega consigo parte da agitação térmica, parte da energia térmica, do calor. E depois vimos a radiação ou irradiação. É quando o calor é transmitido por ondas eletromagnéticas. Como eu queria entender as ondas eletromagnéticas, lembro que no final do terceirão eu ficava perguntando, perturbando o meu professor de física, né, professor? Pô, uma onda eletromagnética, tudo bem, campo elétrico, campo magnético, mas o que é uma onda eletromagnética? E eu lembro da agonia dele, né, que é difícil traduzir o que é uma onda eletromagnética por uma pessoa que ainda não aprendeu o que é o campo elétrico e não aprendeu ainda o que é o campo magnético. E mesmo depois de aprender, quando eu tinha noções de campo elétrico e magnético, eu ainda ficava desconfortável para entender o que era uma onda eletromagnética. Para que tu entenda um pouco melhor isso hoje, vou gastar uns minutinhos aqui. De repente até alguém tem uma outra ideia para a Feira de Ciências com esses comentários aqui. Te mostrei que para eletrizar um corpo tem 3 processos clássicos: por atrito, por condução ou por indução. Beleza? Apliquei um desses processos num corpo e instalar ele. Um corpo positivo, isolado do universo, parado lá, certo? No meio do nada. Se eu pegar uma outra partícula também positiva, que a gente costumeiramente chama de partícula de teste, e abandonar ela aqui, o que tu acha que ia acontecer com ela? Repelir. Para onde? Faz com o dedinho, deixa eu ver que eu não enxerguei direito. É que tem gente fazendo pra lá e pra lá. Ou ela vai pra lá ou ela vai pra lá. Essa partícula aqui. Vai pra lá, mas os opostos... Não. Isso, eu falei que era positiva ela, né? Se alguém não lembra, era positiva. Então ela vai pra direita. Concorda comigo? Se eu soltar ela aqui. Obrigado. Se eu soltar ela aqui. Se eu soltar ela aqui. Obrigado. Isso aí, essas setas que eu estou desenhando, elas não aparecem. É uma criação do homem para representar o campo elétrico gerado pela carga positiva. Campo elétrico nada mais é que uma região influenciada pela presença de uma carga elétrica. Vocês agora estão embebidos num campo. Que campo é esse? O campo gravitacional. Poderia se imaginar que é uma carga positiva e que é uma carga negativa, e que os opostos... Tem alguma coisa aqui, eu não enxergo, mas tem. Eu posso provar que tem. Eu libero um corpo, em vez de ele ficar parado, que seria a tendência natural, ele cai aceleradamente para baixo, mostrando que tem alguma força atuando para baixo. Força gravitacional. Massa atrai campo gravitacional. Uma região influenciada pela presença de uma massa. Campo elétrico. Uma região influenciada pela presença de uma carga elétrica. Pode ser positiva, pode ser negativa. Na positiva, as linhas de campo são divergentes. Na negativa, as linhas de campo são de aproximação ou convergentes. Nada demais. Campo elétrico é gerado pela presença de uma carga elétrica. Tudo bem para vocês? Um dia um sujeito foi dar uma aula de circuitos elétricos. O nome do sujeito era Ørsted. Foi dar aulinha de circuitos elétricos e naquele dia ele estava com uma bússola incomodando no bolso. Uma bússola grande incomodando no bolso. E quando ele montava os circuitos elétricos para a galera da faculdade fazer as lâmpadas brilhar lá para o gurizada ficar feliz, ele tirou a bússola do bolso e colocou do lado do circuito elétrico. E ele tomou um susto, porque quando ele ligava o circuito elétrico, a bússola dele deixava de apontar para o norte. Ele achou estranho. E ele percebia que ao desligar o circuito, a bússola funcionava normalmente. Ao ligar o circuito elétrico próximo da bússola, a bússola se perdia. Como já se sabia que a bússola reage ao campo magnético da Terra, nesse dia, Ørsted mostrou para o mundo que corrente elétrica gera campo magnético. Cargas elétricas em movimento geram campo magnético. A carga elétrica parada já tem em volta dela campo
elétrico, mas se ela começa a se movimentar, além do campo elétrico, brota ali na região um campo magnético, como se fosse uma presença de um ímã. Depois de algum tempo que Ørsted mostrou que corrente elétrica gera campo magnético, um sujeito chamado Hertz pegou um fio condutor e fez as cargas elétricas começarem a sacudir para um lado e para o outro dentro do fio. Como carga elétrica já inclui campo elétrico, quando elas sacodem, elas geram um campo magnético. Esses campos eletromagnéticos, que na verdade hoje sabemos são dependentes uns do outro, começam a espirrar para tudo que é lado. E ondas de rádio são emitidas por essa antena. Sim, um fio reto onde corrente elétrica saculeja vira uma antena. Essa espécie de luz que nós não enxergamos, que é emanada desse fio, sai lá das antenas aqui, né? Certo? Do Morro da Cruz, e se espalham como uma luz fortíssima por toda a região. Quando a tua antena da tua casa está esticada lá, como chega o campo elétrico oscilando para um lado e para o outro? Certo? Campo elétrico que foi gerado pela partícula elétrica oscilando para um lado e para o outro na antena lá longe da tua casa. Esse campo elétrico vem sacudindo no ar, invisível, e quando atinge os elétrons livres da tua antena, surge uma corrente elétrica na tua antena. É muito louco, cara. Tu pega uma antena, coloca aqui, ela pode não estar conectada em nada, em nenhum aparelho. Tu coloca ela em contato na tua testa, toma um choquezinho. A antena imersa no ar dá um choquezinho. Tu sente que tem alguma coisa ali, uma energiazinha fluindo por ela. Essa energia, na verdade, começou lá na antena grandona, saculejando um monte de elétrons para um lado e para o outro. E aí essa luz vai se espalhando, esses campos vão se espalhando, e quando atinge o pedaço de metal, faz a corrente elétrica fluir tal e qual na antena mãe lá. Que legal, né, cara? Que viagem isso, né? Bom, aí eu tô te mostrando as ondas de rádio. Se eu aumentasse maior a agitação dos elétrons para um lado e para o outro, ia diminuir ou aumentar a frequência da radiação eletromagnética? Aumentar. Aí nasceram as micro-ondas, quando a tecnologia permitiu a gente fazer o elétron saculejar cada vez mais rápido dentro de válvulas eletrônicas especiais. E se eu fizer o elétron saculejar ainda mais rápido, depois das micro-ondas vem o infra, que é o próprio átomo. Não dá pra gente pegar um elétron sozinho e começar a sacudir ele mais rápido do que dentro do próprio átomo. Por isso que o infravermelho é sempre oriundo de fontes atômicas. É um átomo. E se eu quiser fazer o infravermelho meu, eu pego o átomo e esquento, porque ao esquentá-lo, aumenta a agitação, aumenta os campos a frequência dos campos eletromagnéticos emanados. Tranquilo? Depois do infravermelho, a luz, que é uma casquinha só, é um nada. Infravermelho, luz ultravioleta. A luz é um nada, cara, olha que legal, a gente enxerga só uma casquinha, um pedacinho de nada das ondas eletromagnéticas. Que bom, porque senão aqui teria muitas radiações atrapalhando as nossas observações. As ondas de rádio, certo? Das estações de TV, dos celulares, imagina ia ser muitas cores, né? Ia ser uma loucura. Que bom que a natureza filtrou o que a gente deve enxergar ou não. Mas lembrem-se, animais diferentes podem ter faixas de visões diferentes. Tem animal que consegue captar o infravermelho das suas presas, né? A cobra, né, que eu comentei, eu acho que você em algum momento, a Fossetta l'Oreal, é o olho, digamos, infravermelho da cobra. Beleza? Certo? E tem animais que enxergam na faixa do ultravioleta. As águias, algumas espécies de águias enxergam na faixa do ultravioleta. Olha que viagem. Certo? E depois do ultravioleta, raios X e raios gama. Raios X a gente acelera elétrons próximos da velocidade da luz e faz eles bater numa placa metálica. Ao desacelerar os elétrons abruptamente, é liberado o raio X. Então, raio X é oriundo da desaceleração abrupta de elétrons. Raios gama já estão relacionados com fusão ou fissão do núcleo dos átomos. Certo? Falamos de todas as radiações eletromagnéticas. Tu vê então, né, dá pra tu fazer experiência com ímã, ou mostrar que se quando tu saculeja um ímã para um lado e para o outro dentro de bobinas, tu gera energia elétrica. Chegamos muito próximo de conseguir fazer isso na feira do ano passado, né? Faltou um ajuste, faltou um pouco de paciência e ajuste no equipamento. Então tá, mais uma série de coisas interessantes pra gente falar. Se tu for falar de radiação ou irradiação, tu pode comentar sobre todas as radiações eletromagnéticas, mostrar para o cara a aplicação delas e falar que todas elas, na verdade, têm a mesma natureza, a mesma essência, campos eletromagnéticos oscilantes.
Show de bola. Agora chega. Agora vamos voltar à vida normal, infelizmente. Já falei demais, já revisei demais. Vamos tentar ver o que a gente pode fazer da correçãozinha aí. Começava na página 16, é isso, galera? Olha lá, página 16, questão 4. Eu não sei se todas elas poderão ser respondidas, porque teve a parte matemática que eu não fiz ainda da condução. Qual a razão de tijolos maciços apresentarem maior coeficiente de condutibilidade que tijolos feitos com o mesmo material, porém furados? Tu vê, eu não te falei que era o coeficiente de condutibilidade térmica, né? Mas vamos pensar. Parede fria e parede quente. Conecta uma barra metálica entre uma e outra e uma barra de isopor entre uma e outra. Qual dessas barras transmitirá mais calor por condução? A galera percebe que a de ferro vai conduzir melhor. Ou seja, os átomos de ferro estão abraçados de uma forma tal que os vizinhos fazem os vizinhos vibrarem mais à medida que vibram. Enquanto que os átomos de isopor, quando um se agita, para o vizinho se agitar é muito mais difícil. A gente pode mensurar isso calculando o coeficiente de condutibilidade térmica. Materiais com alta condutibilidade térmica vão conduzir o calor com grande eficiência. Materiais com baixa condutibilidade térmica serão isolantes térmicos. Me dê exemplos de materiais que tu conhece como isolantes térmicos. Isopor? Alã. Sim, o gelo, parabéns, garoto. Boa lembrança, o gelo é um ótimo isolante térmico. Alguém mais? Melhorando, a lã, na verdade, não é a lã em si, tá, galera? É o ar que fica entre as fibras da lã. O ar é um grande isolante térmico, desde que parado. Agora, ar fluindo em volta do teu corpo, né? Vai dar frio, beleza? Então, tu vê, o ar é um bom isolante térmico. Agasalhos que são fofinhos, que acumulam bastante ar, mas não deixam o ar fluir, certo? Serão bons isolantes térmicos, beleza? Alumínio também é. Alumínio tem altíssima condutibilidade térmica. O alumínio é perfeito para fazer o ar, o calor ser conduzido, beleza? O melhor cara que conduz calor é a prata. A prata, ela conduz calor como ninguém, certo? Então, radiadores de carro poderiam ser feitos de prata, oxidaria muito fácil, seria muito caro, né? A gente faz os radiadores dos carros de alumínio devido à grande condutibilidade térmica do alumínio, certo? Então, condutibilidade térmica é um número que mede o quanto de calor o objeto pode, o material pode conduzir. Alta condutibilidade, materiais que não são isolantes. Baixa condutibilidade, materiais que são isolantes. A madeira é um bom isolante térmico. Por isso que nas saunas secas, né, certo? O negócio todo é feito de madeira, para a galera poder sentar lá na madeira sem queimar o bumbum, certo? Vou fazer um comentáriozinho. Olha que legal. Na página 15... tem uma tabela com vários coeficientes de condutibilidade térmica, certo? Ar seco em repouso, ó, mais isolante que isopor. Que viagem, hein? Mais isolante que isopor. Um cara que conduz bastante cobre, mas não colocou a nossa querida prata. Ó, a prata conduziria ainda mais, certo? Show de bola. Olha como o ouro conduz bem também. Pessoal, depois dessa breve discussão, o que vocês acham? Qual é a razão de tijolos maciços apresentarem maior coeficiente de condutibilidade que tijolos feitos com o mesmo material, porém furados? Um é assim, né, galerinha? Vamos pensar que um é assim, ó, e o outro é assim, ó. Igualzinho, só que tem os furinhos. Tudo bem, eu aceito a explicação, mas se a gente for pensar no que eu acabei de falar, mas quem é que disse, qual que ele falou que tem o maior coeficiente de condutibilidade, maciço ou furado? O maciço conduz melhor o calor do que o furado. O que o furado tem dentro dele? Ar. Olha para a tabela que a colega sugeriu lá, olha de novo para a tabela. Vamos ver lá, ar. O isolante térmico, né? E tijolo maciço, 0,70, tijolo furado 0,35. Olha, a explicação que eu consigo enxergar é a seguinte, o material que compõe o tijolo é mais condutor do que o ar. Quando eu faço furos no tijolo e deixo o ar lá dentro, ele fica mais isolante.
Tudo bem para vocês? Certo? Se o ar é mais isolante que a cerâmica do tijolo, se eu tiro material de tijolo normal e boto o ar lá dentro, ele fica mais isolante. Tudo bem? Então, eu acho que uma resposta para ficar bem técnica é: isso se deve à presença de ar no tijolo furado. Pois o ar em repouso é mais isolante que a cerâmica usada no tijolo. Tudo bem para vocês? Quem explicou que com os furos os átomos da cerâmica, né, que compõem tijolo, estão mais afastados? Tudo bem, mas não se esqueçam que tem alguma coisa ali, né? Se eu colocasse nesses furos barras de alumínio, o cara ia ficar, né, mais condutor e não menos condutor. Beleza? Certo? Então, questão 4, para poder ser respondido, o ideal era o aluno ter dado uma olhada. Só com a minha aulinha não ia funcionar, não. Questão 5, nosso querido Enem. Uma garrafa de vidro e uma lata de alumínio, cada uma contendo 330 ml de refrigerante, são mantidas em um refrigerador pelo mesmo tempo, pelo mesmo longo período de tempo. Ao retirá-las do refrigerador com as mãos desprotegidas, tem-se a sensação de que a lata está mais fria que a garrafa. É correto afirmar que... Entenderam a ideia? Garrafa e lata no congelador, fica um tempão lá, tu vai tirar. Tu tem a sensação de que a latinha está mais gelada, isso é clássico. Letra A. A lata está realmente mais fria, pois a capacidade calorífica da garrafa é maior que a da lata. Está dizendo que como a garrafa exige mais calor para variar a temperatura, ela de fato está mais quente do que a latinha. Como a latinha esfria mais rápido, ela esfriou mais. Essa é a explicação que ele deu. Letra B. A lata está de fato menos fria que a garrafa. Não. Mais fria, né? Se ele sentiu que estava mais gelada, né? Mais fria. Então ele já começou aqui do avesso. Não. A garrafa e a lata estão à mesma temperatura, possuem a mesma condutividade térmica e a sensação deve-se à diferença nos calores específicos. Qual parte que está falsa? Isso, por incrível que pareça, o começo está correto. Elas estão à mesma temperatura porque o tempo foi longo deixado lá, então já deu tempo de atingir o equilíbrio térmico. Mas dizer que elas têm a mesma condutibilidade é alegar que alumínio e vidro conduzem igual ao calor, certo? Basta tocar na janela e perceber que não. Vocês admitem que o alumínio e o vidro estão em equilíbrio térmico depois de tantos anos um do lado do outro aqui? Nada a ver. Cara, tu bota a mão ou a bochecha num ou no outro, a sensação de gelado é muito maior no alumínio. Isso só pode ser porque o coeficiente de dilatação do alumínio, coeficiente de condutibilidade térmica do alumínio é maior. Então, minha bochecha, minha mão perde calor mais rápido para o alumínio do que para o vidro. Certo? Vamos ver se é verdade? Alumínio, 175 quilocalorias por hora metro grau Celsius. Depois eu vou explicar essa unidade. Vidro, 0,65. Meu Deus! É muito maior a condutibilidade do alumínio comparado com a do vidro. Por isso que nas lutas, não sei se vocês já viram, né, os caras vêm com umas barrinhas metálicas tentando diminuir os hematomas, né, dos lutadores. É uma barrinha de alumínio, certo? E às vezes lá dentro tem algum gás refrigerante para trocar o calor o mais rápido possível, né? Seria o efeito do gelo. Mas por que não usa gelo? Porque a condutibilidade... Ele é isolante, então o gelo tu coloca ali na hora, ele é bom naquele momento que encostou. 2 segundos depois que está encostado, aquela camadinha de gelo aqueceu e o resto do gelo está bem gelado, entendeu? Então o ideal é tu pegar um metalzinho para trocar calor mais rápido. Olha que interessante. Show de bola. Letra D. A garrafa e a lata estão à mesma temperatura e a sensação é devida ao fato de a condutividade térmica do alumínio ser maior que a do vidro? Essa é a grande questão.
Olha, só para plantar a sementinha para as futuras aulas, como é que se calcula a velocidade, gente? Velocidade média. Distância, tempo, né? Distância que percorreu, tempo que demorou para percorrer, não é? Se eu quisesse medir, por exemplo, a velocidade com que eu perco calor, eu poderia pegar a quantidade de calor que eu perdi e dividir pelo tempo. Só que a gente não vai chamar de velocidade de perda de calor, nós vamos chamar de fluxo de calor. Fluxo de calor é a quantidade de calor que trocamos com o passar do tempo. Qual era a unidade de quantidade de calor que nós usávamos? Caloria, né? Concordam? Em calorimetria era caloria, né? Então o fluxo de calor pode ser em calorias por segundo, tudo bem para vocês? Mas se fosse sistema internacional, qual é a unidade do sistema internacional de energia? Joule. Joule por segundo ganha um outro nome para homenagear o inventor da primeira máquina a vapor. Vendável. É o watt. Joules por segundo é o watt. Tu concorda que essa definição de fluxo de calor é matematicamente idêntica de velocidade? Idêntica de aceleração? Idêntica de capacidade térmica, de calor específico? Matematicamente, né, é uma razão. Meu Deus, eu te forneço duas grandezas e te peço uma. Na próxima aula, além de te reapresentar essa ideia, eu vou te mostrar que se nós temos uma barra conectando uma região quente e uma região fria, para eu conseguir determinar o fluxo de calor através dessa barra, eu vou ter que saber a diferença de temperatura. Faz sentido? Quanto maior a diferença de temperatura, maior ou menor o fluxo de calor? Não é o ΔT que faz o calor existir? Quanto maior o ΔT, né, mais calor flui. Está a 99, está a 98 graus. Pô, a diferença de calor é pequena, a diferença de temperatura é pequena, o calor que flui é pouco. É 1000 graus e é menos 20. Meu Deus. Tudo bem para vocês? Se está em contato com o quente e com o frio, tu concorda que essa área de contato influencia no fluxo de calor? Imagina uma fila indiana de átomos. Um sacode, o cara só pode sacudir o da frente, né? Concorda comigo? Se eu tenho duas filas indianas de átomos, são o dobro de átomos sacudindo o cara da frente para transmitir calor, né? Concordas então que quanto mais espesso o material, maior a quantidade de filas indianas de átomos? Então, quanto maior a área da seção, maior o fluxo de calor. Porém, esse tamanho será que interfere no fluxo de calor? Se a superfície quente e fria estão próximas, grande fluxo. Uma está aqui, a outra está lá em Curitiba. Concorda comigo? Vai ter pouco fluxo, né? Logo, quanto maior a distância entre a região fria e a região quente, menor o fluxo de calor. Está faltando o que ali naquela conta? O material. O material que nós estudamos, que a gente vai chamar de coeficiente de condutibilidade térmica. Essa é a única matemática que tem nessa área. É a única matemática que tem nessa área. Essa segunda lei que eu mostrei para vocês não é a definição de fluxo de calor. A primeira sim. Essa aí é o fluxo de calor por condução, conhecida nas faculdades de engenharia como a lei de Fourier. Lei de Fourier. Isso a gente continua na próxima aula. Muito obrigado. Quem não fez as tarefas, faça, por favor. 16, 18 e 20. Muito obrigado.